A graça e a paz, meus amados irmãos. Então, se você não é inscrito no canal, você pode ativar o sininho, você pode se inscrever, curtir. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar ou alguma opinião. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Então, hoje vai ser mais uma introdução do livro do que meramente uma exposição. É claro que nós vamos expor, mas hoje vai ser mais uma introdução para a gente se situar sobre a veracidade. Eu queria falar com vocês sobre a veracidade do livro de Jonas. Você pode ficar tranquilo quanto à veracidade, porque ele de fato aconteceu como um fato histórico. A leitura de hoje é o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Mais uma vez, Senhor, acampa nas nossas mentes e corações, através da iluminação do Espírito, para que possamos entender as tuas verdades. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, que se dispõe a assistir esses vídeos, ou usa como devocional, ou uma meditação pela manhã ou à noite, não importa a hora que os irmãos estejam assistindo, que eles possam ser mais uma vez iluminados pelas tuas santas verdades. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, esse livro, embora tenha o nome de Jonas, embora o personagem aqui central da história seja Jonas, o Jonas não é o personagem principal. O personagem principal aqui é um Deus que determina tudo, é um Deus que manda em tudo, que rege tudo, e todos se arrependem através do seu querer. Irmãos, temos muitas dificuldades de pessoas que não creem no livro de Jonas, e eu listei algumas delas aqui. Primeira dificuldade: um peixe engolir um homem, e esse homem ficar vivo durante 3 dias e 3 noites. Parece a história de Pinóquio, não é? Será que as pessoas, para retratar melhor Jonas, não se basearam em Pinóquio para falar de Jonas, né? Ou Pinóquio se baseou em Jonas? É mais fácil isso ter acontecido, não é? Perseu, Hércules, tiveram episódios de que eles ficaram na barriga de grandes feras marítimas. Será que Jonas não é uma imitação dessas mitologias gregas? Segundo, mais difícil que ficar na barriga de um peixe 3 dias e 3 noites e sobreviver é você pregar e uma cidade inteira se converter. Uma cidade inteira ser separada e se arrepender dos seus pecados. A gente faz tantos vídeos, a gente prega tanto, e tantas pessoas de tantos lugares assistem e não se convertem. Como é que Jonas, pregando de uma forma superficial, a gente vai ver como Jonas prega de uma forma superficial comparado aos elaborados sermões que às vezes a gente escuta, como é que uma cidade inteira se converteu? É muito difícil. Terceira objeção: uma planta que nasce num dia, e aí vem vermes e dá fruto antes, depois ela nasce e morre de um dia para o outro. Isso parece não ter lógica. E o outro questionamento é o capítulo 2, que é uma poesia. E ela começa aqui, né? E veja, é uma oração de Jonas dentro da barriga do peixe. Como é que Jonas parou dentro da barriga do peixe para compor uma poesia? Parece não ter muita lógica. Irmãos, para um Deus que abre o mar vermelho, para um Deus que ressuscita os mortos, para um Deus que é tão poderoso, o que é a história de Jonas? Eu falo isso porque tem muita gente que prega que a história de Jonas é uma parábola. Muita gente que prega que a história de Jonas, ela de fato não aconteceu exatamente como está aqui. Falando um pouco sobre Jonas, né, a informação que a gente tem é que ele é filho de Amitai, certo? E a gente pode ver um pouquinho mais dele além do seu próprio livro. Ele é o autor do seu próprio livro. A gente pode ver sobre a história dele no livro de 2 Reis, especificamente no capítulo 14,
que aí a gente tem o governo de Jeroboão II, e Jonas ele era da tribo de Zebulon. Ele vai ser conhecido porque ele vai profetizar Israel contra os assírios, e ele vai estar certo sobre essa profecia. Claro que ele era um profeta autêntico. Nós temos muito mais respaldo para crer na história de Jonas do que, por exemplo, eu crer na história de Hércules ou nas grandes filosofias de Homero. Por quê? Porque eu tenho muito mais papiros e muito mais cópias sobre o livro de Jonas do que sobre cópias de histórias do século IV ou do século V antes de Cristo. A história de Jonas, ela tem muito mais evidências. Cristo ele vai mencionar os ninivitas. Cristo ele menciona os ninivitas em Mateus 12. Ele também vai afirmar que ele é maior do que Jonas, no capítulo 12 também. Se Jonas não é uma figura histórica, a comparação de Jesus, ela cai no vazio. E mais do que tudo isso, quando Jesus diz: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, no ventre do peixe, ele vai estar no ventre da terra. Então veja, irmãos, não tem como Jesus citar isso e não ser um fato histórico. Ele vai dizer, assim como foi fato histórico Jonas ficar 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, será fato histórico a minha morte e a minha ressurreição. Eu no ventre da terra, aqui falando da sua morte e ressurreição. Jesus, ele vai autenticar a veracidade do livro de Jonas. Irmãos, a situação que Jonas se encontra não é uma situação muito fácil. Ele é chamado aqui no primeiro capítulo a pregar para um povo que não era o povo de Israel. E isso não acontecia. Deus não chamava um profeta para pregar para uma pessoa que não fosse da nação de Israel. Ah, Eduardo, mas Daniel foi para a Babilônia. Mas Daniel estava lá pregando para os judeus. Os judeus na Babilônia. E não os babilônicos. Ah, Eduardo, mas Isaías em Israel. Amós enviado à nação de Israel. Todos os profetas enviados para falar ao povo de Deus. E eu imagino a raiva de Jonas, porque Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Jonas tinha pregado contra os assírios, e os ninivitas eram os povos assírios, povos extremamente cruéis em guerras, povos que deram muitas baixas ao seu povo de Israel. Deus quer que eu vá proclamar para ele salvar esse povo, e eu seja esse instrumento aqui da palavra de Deus? Não, eu não vou. Nós temos um livro aqui que fala da soberania de Deus. Temos um livro aqui que fala que Deus ele é poderoso sobre toda a criação, sobre o mar, sobre a terra. Temos aqui um livro que mostra como Deus providenciou a tempestade, do mesmo jeito que Deus providenciou o peixe que engoliu Jonas. E todos obedecem a Deus. A planta obedece a Deus. O verme que vai comer a planta obedece a Deus. Os marinheiros se curvam diante de Deus. Os ninivitas se curvam diante de Deus. Tudo nesse livro obedece a Deus, menos o autor dele. É só o crente que não obedece a Deus. Jonas, ele não vai. E inicialmente aqui a gente já vai ver. Esse livro mostra o amor de Deus para com o seu povo. E de que Deus, já no Antigo Testamento, ele não amava só os israelitas, mas ele também amava, aqui a gente tem um amor aos inimigos dos israelitas. E é interessante, irmãos, que esse livro, ele termina com um final meio agridoce, porque ele termina dizendo, olha, Jonas, você está com pena de uma planta que você não plantou, que você não cuidou, que você não fez nada, quem fez tudo fui eu, inclusive quem matou essa planta fui eu. Será que eu não tenho direito de ter compaixão da cidade de Nínive? Aqueles que eu criei? Assim, poxa, e como é que termina aqui? Jonas se arrependeu? Jonas não se arrependeu? É um livro que fala para todos nós, irmãos. É um livro que nos desafia. Nós somos como Deus. Nós somos perdoadores. Nós somos amorosos. Nós temos compaixão pelas pessoas. É isso que nós temos que nos perguntar. Porque Deus é tudo isso. E nós temos que ser a imagem de Deus
semelhantes como ele é. Mas ele é de forma perfeita. Eu tenho que buscar me assemelhar a ele. Era muito difícil para Jonas pregar para os ninivitas. É interessante porque nos faz pensar como Jonas sabia o efeito da palavra de Deus e do que a palavra de Deus poderia causar nos irmãos, conversão. E é justamente isso que ele não queria aqui no primeiro momento para os ninivitas. Não nos é dito como Deus falava com Jonas, mas aqui, segundo Hebreus, nós temos diversas formas como Deus se revelava aos seus profetas, às pessoas da antiga aliança. Podia ser sonho, podia ser visão, revelação, teofania, diversas formas extraordinárias. Outro dado importante que é importante a gente ter em mente é que haviam pouco mais de 120 mil habitantes em Nínive. Irmãos, 120 mil é muita gente. Se você abrir comigo aqui o capítulo 4, o último versículo de Jonas, capítulo 4, versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. É interessante porque muitos comentaristas dizem assim, ó, esses 120 mil, eles são só crianças, porque ele está falando de pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e direita. E outros comentaristas dizem assim, não, esses 120 mil eram um pouco mais de todos os habitantes mesmo. Porque esse discernir entre a mão esquerda e direita é em respeito à salvação. E aí é uma grande divergência entre os comentaristas, mas não importa. Uma coisa é certa, mais de 120 mil habitantes existia em Nínive. E será que não valia a pena pregar? Se vale a pena pregar para uma pessoa, não vale a pena pregar para uma cidade de mais de 120 mil habitantes? Para onde Jonas estava? Para que ele chegasse em Nínive, ele tinha que cruzar, ele tinha que vencer 800 quilômetros para pregar para um povo que ele não queria. Capítulo 1, ele vai dizer assim, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Esse malícia também é traduzido como maldade. Olha, a maldade desses homens é tão grande que eu cheguei ao meu limite. Vai lá e prega contra aquele povo. Os assírios eram povos muito cruéis. Eles matavam e estupravam por prazer quando eles invadiam uma civilização. E Jonas ele vai exercer o livre-arbítrio dele, né? Qual é o livre-arbítrio dele? É você desobedecer a Deus. Mas não dá para desobedecer uma ordem de Deus. E se Deus deixar você desobedecer, sabendo que você vai desobedecer uma ordem direta de Deus, que aqui é uma ordem direta de Deus, as consequências são terríveis. E é interessante porque, como eu falei já no versículo 3, né? Jonas se dispôs. Jonas obedeceu. Só que o contrário. Para onde ele vai? Ele vai para Tarsis. É isso que o versículo 3 nos mostra. Ele se dispôs, mas não foi para obedecer, foi para fugir da presença do Senhor. Tarsis era num local totalmente oposto a Nínive. Deus ele manda ir para o lado e ele vai para o outro lado. Ele vai para o caminho contrário. Isso aí foi uma completa tolice da rebeldia de Jonas, porque Jonas sabia da relevância da palavra de Deus. Ele sabia que se Deus estava mandando e ele pregasse o evangelho, o que é que ia acontecer com aquelas pessoas? Aquelas pessoas iam se converter. Eu não quero que aquelas pessoas se convertam. Não faz sentido o Senhor perdoar um povo tão cruel. O Senhor tem que destruir eles. Não é que eu não tenho que pregar a palavra para eles. Eles vão se arrepender. E eu não quero isso. E tem gente assim, irmãos. Tem gente que é seletiva ao pregar. Eu tenho um problema pessoal com você, então eu não vou falar do amor de Deus para você. Aqui nós temos um Deus que ama até os inimigos do povo que ele separou. Tem gente que acha que a misericórdia de Deus só vai alcançar quem você acha que merece alcançar. Mas o fato é que ninguém merece. Ninguém merece alcançar essa glória. Ninguém merece alcançar essa graça. Nós só alcançamos pela capacidade do próprio Deus. E esse era Jonas. Ele era um pastor, se fosse nos dias de hoje, ele era um pastor seletivo. Ele só deixava se converter quem ele queria. Era isso que ele estava mostrando a Deus nessa desobediência. E Deus, que como de costume não respeita nenhum livre-arbítrio, até porque ninguém tem,
e a gente sabe bem disso, ele resolve perseguir Jonas e literalmente pega ele e bota na direção dele, na direção da obediência dele. Entenda, isso não é punição, isso é misericórdia de Deus. Muitas vezes as nossas decisões erradas, que já está calculada por Deus, tá? Todas as vezes ele deixa a gente tomar, quando a gente toma alguma decisão errada, para nos ensinar. Quando é seu filho, é para nos fazer crescer. E ele literalmente nos tira do plano que a gente acha que vai conseguir alguma coisa com aquilo e nos coloca no plano dele. O plano dele é sempre melhor. O plano dele vai ser sempre melhor para a gente. A gente faz planos, mas o executar é de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente não vê lógica. Como é que aqui vai dar certo? Como é que o Senhor acha que por esse caminho é melhor? Eu não estou vendo lógica. Mas Deus, ele enxerga à frente. E muitas vezes, olha, quando isso nos incomoda mesmo, muitas vezes é difícil confiar. Jonas, ele não estava querendo aqui que esse plano desse certo. E ele vai fazer de tudo para que ele não desse certo. Não era só porque Jonas não queria ser aquele instrumento de bênção. É porque Jonas não queria que aquele povo se convertesse, que aquele povo se desse bem. Ele não queria, ele queria que Deus matasse literalmente aquele povo. Mas não é assim que Deus age. Deus não age segundo a nossa vontade. Deus age segundo a sua vontade. E nós temos que ser humildes para nos submetermos a ela. Amém? Irmãos, eu não quero que você espere eu leia a palavra de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia junto comigo, que você desfrute da palavra de Deus e que a gente tenha essa devocional junto, ok? Amém? Deus abençoe.